E se o homem mais falado da história nunca tivesse sido realmente compreendido? Há mais de 2000 anos, um nome ecoa entre fé e dúvida: Jesus Cristo. Para alguns, o Filho de Deus. Para outros, apenas um profeta, um homem com uma mensagem poderosa. Mas quem era ele de verdade? O que o tornava tão diferente, a ponto de dividir a história em antes e depois dele? Nos registros antigos, seu nascimento já parecia cercado de sinais improváveis. Uma estrela guiando homens do Oriente, anjos anunciando a chegada de alguém que mudaria o destino da humanidade. Mas e se tudo isso tivesse um significado mais profundo do que apenas um milagre? E se essa história escondesse mensagens que poucos conseguiram decifrar? Enquanto reis e sacerdotes temiam seu nome, o povo comum via esperança em seus olhos. Jesus crescia entre o sagrado e o humano, entre o invisível e o real. E logo, sua presença começaria a incomodar aqueles que governavam em nome da religião. O mistério não era apenas o que ele dizia, mas quem ele realmente era. Por que durante tantos anos nada foi dito sobre a juventude de Jesus? Os evangelhos são quase silenciosos sobre esse período. Décadas de silêncio. Um vazio intrigante. O que ele fazia? Onde estava? E o mais importante, o que ele aprendeu antes de começar a desafiar reis, sacerdotes e tradições? Alguns dizem que ele viveu como carpinteiro em Nazaré, levando uma vida simples. Outros acreditam que viajou em busca de sabedoria, aprendendo com mestres de terras distantes. Mistério ou propósito? O fato é que quando Jesus finalmente apareceu em público, ele não falava como os outros. Suas palavras cortavam como espadas e curavam como bálsamo. As multidões o seguiam não apenas por milagres, mas porque algo dentro delas despertava. Era como se aquela voz tocasse uma lembrança esquecida, uma verdade que sempre existiu, mas que poucos ousavam encarar. A partir daquele momento, o mundo começaria a mudar. E com ele, o destino de todos que cruzassem o caminho daquele homem. Como alguém comum conseguiu abalar o poder dos maiores líderes de sua época? Quando Jesus começou a falar publicamente, o efeito foi imediato. Suas palavras não pediam atenção, exigiam. Ele falava de um reino que não se via, mas se sentia, e isso confundia até os mais sábios. Bem-aventurados os pobres de espírito, dizia ele, enquanto os fariseus murmuravam em silêncio. Como um homem tão simples podia desafiar leis milenares sem levantar uma espada? Seus milagres começaram discretos, um toque, um olhar, um sussurro que curava. Mas quanto mais ele fazia, mais crescia o medo entre os poderosos. Não era apenas o que ele podia realizar, era o que ele representava. Uma ameaça ao sistema, à autoridade e à falsa santidade de muitos. E talvez a parte mais misteriosa fosse essa. Jesus nunca buscou glória. Cada ato parecia guiado por algo invisível, como se ele já soubesse o destino que o aguardava. Mas e você? Já se perguntou o que teria feito se estivesse lá, vendo tudo acontecer diante dos seus olhos? Comenta aí. Você o seguiria? Ou o temeria? Como alguém poderia curar o corpo e ao mesmo tempo o coração das pessoas? Por onde Jesus passava, o ar parecia mudar. Os enfermos se aproximavam, os aflitos choravam, e até os descrentes ficavam em silêncio. Era como se uma presença invisível o acompanhasse, uma força que não podia ser explicada. Ele tocava um cego, e este via. Dizia poucas palavras, e um paralítico andava. Mas o milagre maior não estava nas curas. Estava no que acontecia dentro das pessoas. Enquanto os pobres o chamavam de Messias, os líderes religiosos o chamavam de blasfemo. Como um homem podia perdoar pecados, algo que apenas Deus poderia fazer? Cada palavra de Jesus era uma faísca acendendo o fogo da dúvida, da esperança e do medo. Ele falava de amor, mas também de justiça, de perdão, mas também de juízo. E muitos começaram a perceber que aquele homem não estava ali apenas para consolar, ele estava ali para confrontar. Alguns o seguiam com fé, outros com ódio, e, no meio da multidão, o destino começava a se mover, silenciosamente. Por que temer tanto um homem que pregava o amor? As multidões cresciam. Onde Jesus ia, vinham centenas, doentes, curiosos e até espiões. Seus ensinamentos já não podiam ser ignorados. Ele desafiava tradições milenares, desmascarava falsos líderes em público
E isso, para os chefes religiosos, era inaceitável. A fé deles não era ameaçada. Era o poder que estava em risco. Nos bastidores do templo, vozes se reuniam em segredo. Nomes eram sussurrados, planos eram traçados. Ele precisa ser silenciado, diziam alguns. Mas o povo o protegerá, respondiam outros. Assim nascia uma aliança sombria entre religião e política, unidas pelo medo de perder o controle. Enquanto isso, Jesus caminhava entre as multidões, sabendo o que o esperava. Mas não recuava. Cada milagre, cada palavra, era uma provocação direta ao sistema. E quanto mais tentavam entender quem ele era, mais o mistério crescia. Porque ninguém conseguia explicar. Como alguém tão calmo podia gerar tanto caos? E se o maior inimigo de Jesus não estivesse do lado de fora, mas dentro do próprio grupo? Enquanto os planos contra ele cresciam, algo ainda mais perigoso acontecia em silêncio. Entre os 12 que caminhavam ao seu lado, um coração começava a se corromper. Judas, o homem da bolsa, o que falava pouco, mas observava tudo. Seus olhos já não viam milagres, viam oportunidades. Jesus sabia. Ele sempre soube. Mas, misteriosamente, nunca o impediu. Continuou ensinando, amando e curando, mesmo sabendo que a traição se aproximava. Havia um propósito oculto em cada gesto, um roteiro invisível que precisava se cumprir. Em Jerusalém, a tensão era quase palpável. O nome de Jesus se tornara assunto em corredores de poder. Cada palavra sua soava como uma ameaça direta ao império. O destino se aproximava, e ele caminhava rumo a ele sem hesitar. Mas e você? Se soubesse que alguém próximo te trairia, você continuaria confiando? Ou se afastaria? Comenta aí o que faria. Quero ver até onde iria sua fé. Você já sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer, mesmo sem saber o quê? Nos últimos dias antes de sua prisão, Jesus parecia diferente. Mais calado, mais distante. Falava em parábolas, olhava para o horizonte como quem enxerga o inevitável. Os discípulos não entendiam suas palavras, mas o ar estava pesado, como se o próprio tempo tivesse parado para observar o que viria. Enquanto isso, em Jerusalém, as forças se moviam como peças de um tabuleiro. Sacerdotes, guardas e traidores, cada um com seu papel definido. O jantar da Páscoa se aproximava, e com ele, o início do fim. Naquela noite, Jesus lavou os pés de seus discípulos, um gesto de humildade que ninguém esperava. Quem quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Palavras simples, mas que cortaram o orgulho de cada um ali. E então, olhando para Judas, ele disse calmamente: O que tens de fazer, faze-o depressa. O traidor saiu, e o destino começou a andar. O silêncio daquela noite seria quebrado por passos, espadas e beijos de falsidade. Como condenar alguém que nunca fez nada de errado? Era madrugada quando os soldados chegaram ao jardim. O som das armaduras e tochas rompeu o silêncio da noite. Judas se aproximou, e com um beijo, selou a traição mais conhecida da história. Jesus não resistiu, apenas olhou nos olhos de quem o entregava, e disse: Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem. Levado às pressas, foi interrogado diante de autoridades que já haviam decidido o veredito. Falsas testemunhas surgiam, mentiras se empilhavam, e mesmo assim, ele permanecia em silêncio. Não havia medo em seu olhar, apenas tristeza. Pilatos o observava, confuso. És tu o rei dos judeus? Perguntou. E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Essas palavras ecoaram como um trovão. Pilatos sabia que aquele homem era inocente, mas o medo da multidão e da política falou mais alto. A justiça foi calada, e o inocente foi condenado. Enquanto o povo gritava, crucifica-o, o céu começava a escurecer, como se o universo inteiro se preparasse para o momento mais sombrio da humanidade. Como condenar alguém que nunca fez nada de errado? Era madrugada quando os soldados chegaram ao jardim. O som das armaduras e tochas rompeu o silêncio da noite. Judas se aproximou, e com um beijo, selou a traição mais conhecida da história. Jesus não resistiu, apenas olhou nos olhos de quem o entregava, e disse: Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem. Levado às pressas, foi interrogado diante de autoridades que já haviam decidido o veredito. Falsas testemunhas surgiam, mentiras se empilhavam,
E mesmo assim, ele permanecia em silêncio. Não havia medo em seu olhar, apenas tristeza. Pilatos o observava, confuso. És tu o rei dos judeus? Perguntou. E Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Essas palavras ecoaram como um trovão. Pilatos sabia que aquele homem era inocente, mas o medo da multidão e da política falou mais alto. A justiça foi calada, e o inocente foi condenado. Enquanto o povo gritava, crucifica-o, o céu começava a escurecer, como se o universo inteiro se preparasse para o momento mais sombrio da humanidade.